Vamos primeiro para o debate. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o IOF. Moraes ainda determinou uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso sobre esse tema. Essa audiência deve acontecer no dia 15 de julho, no plenário da Corte. Na última quinta-feira, 8 partidos protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Corte não reverta a decisão do Congresso, que barrou a alta do IOF. Já que é para ir para o Supremo, então vai todo mundo. A nota aponta que o objetivo é, abre aspas, evitar decisões conflitantes nos tribunais sobre o tema, garantindo estabilidade para a economia e para quem depende de crédito no dia a dia. O governo resolveu judicializar o tema através da AGU, Advocacia Geral da União, e chegou até a dizer que se não entrasse com esse recurso, não governaria o país. Ai, que drama! Muito bem. Leandro Ferreira. Primeiro ponto, o Supremo Tribunal Federal está um pouco mais cauteloso e menos ativista, porque se fosse há uns 6 meses atrás, já suspendia aí o decreto legislativo e falava, governão, tá aí para você, toca o pau. Agora, vamos ouvir, vamos conversar com o Congresso. Será que a temperatura está chegando num ponto de insuportabilidade? É a primeira questão. E a segunda, claro, você é economista. A Constituição Federal diz claramente que o IOF é um tributo extrafiscal. Ou seja, sua finalidade é regulatória. IOF não é para arrecadar tributo. É para regular se tem mais empréstimo fora, menos empréstimo, diminuir ou aumentar os gastos no exterior, estimular a importação ou a exportação. Ele regula a atividade econômica, não é para arrecadar. Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que fez o IOF porque precisa arrecadar, esse desvio de finalidade não tira a legalidade do IOF, Supremo mais calmo e juridicidade do decreto que aumentou o IOF. Quero te ouvir, Leandro Ferreira, grande economista, polêmico professor e debatedor. Boa tarde, Capês. É um prazer estar aqui com você. Você está com cara de sextou. Eu sei que eu também, mas você está com cara de sextou. Dá mais um foco aqui. Você está falando porque eu estou sem gravata Pela hoje? Primeira vez no Linha de Frente. Pela segunda. Ontem eu vim também, estava bege e camisa preta. Então... Mas eu quero você que você está muito elegante também. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com você e com os meus colegas de mesa. Cumprimento nosso amigo Paulo Loyola pelo lançamento do seu mais novo livro. Quero recomendar que comprem. Eu vou comprar o meu assim que tiver possível disponível. Então, vamos lá, né? Esse debate do IOF que continua. Tem por trás dela uma discussão sobre quem financia as políticas públicas no Brasil, né? E vocês têm visto que esse debate está cotidianamente expresso para além da questão do IOF. Estamos falando aqui da onda que tomou conta das redes sociais sobre a necessidade de taxar o BBB, os bilionários, as bets e os bancos. Né? Olha, BBB. Então, essa campanha tem crescido e é o panorama de fundo aí de toda essa discussão. Eu acho que o Supremo... Eu não sei não se tinha tanto ativismo assim. O pessoal acha que às vezes ir lá quebrar tudo, pichar estátua num ato político golpista tem como consequência ativismo. Não, tem consequência um julgamento que está acontecendo em que as pessoas estão se defendendo sobre aquilo que tem responsabilidade. Né? Então não acho que tem um ativismo tão grande assim. Né? O ativismo, especialmente nas matérias legislativas, Capês, né, que a gente diz que o Supremo está emitindo decisões que valem como lei, independente da sua provocação, não estava assim tão ativo como tem sido o debate. Mas acho que é um bom, o pessoal deve estar tentando entender, né, um bom exemplo para ver como o juiz Alexandre de Moraes, por exemplo, não está comprado pelo lulismo, por um campo político de esquerda, por quem quer que seja. Está tomando decisões que desagradam aí, né, o governo, a administração
do presidente Lula, né? E que eu acho que está correto, porque, na verdade, suspendeu não apenas os decretos que aumentavam a alíquota de IOF para as grandes empresas que tomam grandes empréstimos, mas também a própria decisão do Congresso Nacional que susta o decreto. Então, não está suspenso apenas a decisão do Haddad e do Lula, está também suspensa a decisão do Congresso Nacional em torno do tema. Agora, sobre ser um imposto extrafiscal ou não, eu acho que é uma discussão correta que precisa ser feita. Aonde nós vamos desembocar com essa discussão? Em que pese que tenha consequências arrecadatórias e, portanto, ajude no ajuste de contas que o governo precisa permanente fazer e tem feito, né? O IOF, ele se aplica também na regulação do mercado de crédito. E no mercado de crédito, você, trabalhador que compra algo à prestação, paga um IOF de 3% ao ano, ao passo que as grandes empresas estavam pagando um IOF de 1,5% ao ano. Portanto, aumentar o empréstimo, o IOF, sobre as empresas para que paguem, ao invés de 1,5%, 3%, equaliza o mercado de crédito e, portanto, tem um fator regulador aí, que é fazer com que o mercado de crédito se mantenha em pé de igualdade para todos os seus participantes e não em benefício das empresas, especialmente, como eu disse, as grandes empresas que nem sequer são contempladas, por exemplo, pelo Simples Nacional. Então, Capês, tem sim um nível regulatório da medida do governo, que é fazer com que o mercado de crédito seja igual para todo mundo e não prejudicial para você, trabalhador, enquanto o grande empresário pagava menos imposto de IOF também, e não só as grandes fortunas que ele acumula. Então o Haddad falou demais, falou que não devia, porque ele falou que queria o imposto para arrecadar, porque o governo não quer cortar gasto, então tem que arrecadar mais, mas tudo bem. Bom, Paulo Loyola está orgulhoso aí com o lançamento do livro Algoritmo do Poder. Quero também mandar um abraço ao eminente desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o decano do Tribunal de Justiça, o desembargador mais antigo, José Carlos Xavier de Aquino, que também está lançando um livro muito importante para a comunidade jurídica, A Prova Testemunhal no Processo Penal Brasileiro. É importante essa análise, porque estamos vendo aí nos processos. Sabe como a doutrina chama a prova testemunhal? A prostituta das provas, principalmente quando vem de delator. Mas eu quero agora ouvir a palavra de Paulo Loyola. As mesmas perguntas que fiz para o Leandro Ferreira, endereço a você, por favor. É sempre bom ouvir Leandro, uma aula aqui, agradeço demais, inclusive, aprendi muito. Não teria, inclusive, o conhecimento técnico que ele tem para poder dar a base sobre o questionamento jurídico que você fez, Capês. Agora, é interessante olhar, sob o ponto de vista da política, que o Alexandre de Moraes está fazendo um papel conciliador entre o poder legislativo e o poder executivo. Não tem aí nenhum tipo de favorecimento, como já foi dito, derrubou-se tanto os decretos do governo quanto a orientação do Congresso até que os poderes se entendam. O próprio Hugo Mota também já vem fazendo gestos no sentido de distensionamento, dizendo que haver uma harmonia não quer dizer que tem que concordar em tudo. A presidenta do PT, na verdade, representante ali do relacionamento institucional, Gleisi Hoffmann, também foi numa linha de pedir ali para a militância diminuir os ataques ao Hugo Mota. Então, o que a gente está vendo aí é uma tentativa de acalmar os ânimos, de diminuir o tensionamento em relação a essa questão. Agora, Capês, tem uma questão que preciso aqui fazer uma correção. Você falou que o governo não está fazendo um esforço de diminuição dos seus custos e, na verdade, o governo fez o maior contingenciamento de custos desde 2018 já feito. Então, nos últimos 7 anos não havia sido feito um corte de custo tão grande quanto este que o governo fez, o que traz, sim, uma simbologia e uma ação em direção ao equilíbrio fiscal, que é algo do qual o governo vem cuidando, já atingiu a meta no ano passado, como eu sempre falo aqui, mesmo pagando os precatórios que Bolsonaro deu calote, sem privatizar nenhuma empresa como o Bolsonaro fez caixa vendendo Eletrobras e parte e a BR Distribuidora, que inclusive hoje é um dos grandes dificultadores para que, mesmo a gasolina caindo,
não chegue tanto no usuário final o preço da gasolina mais baixo. Então, tem sim um compromisso deste governo com a questão fiscal, tem sido uma marca do governo Lula, como foi também em outros governos, que vai em direção também a esse pedido do Alexandre de Moraes para que haja uma determinada composição entre os poderes. Agora, como também bem lembrou o Leandro, o governo vem trazendo como marca, como demanda, a questão da justiça tributária e a questão do IOF entra nisso. Lembrando também que a gente tem uma economia hoje superaquecida, temos recorde de emprego, inclusive bom lembrar, empregos que estão sendo preenchidos por pessoas do CAGED, potencialmente beneficiários do Bolsa Família, ou seja, as pessoas que vinham sendo e recebendo auxílios do governo estão entrando cada vez mais no mercado formal, fruto do aquecimento da economia que a gente tem visto. A gente viu no primeiro trimestre o Brasil, quarta economia do mundo com maior crescimento. E a questão do IOF também vem para atender uma certa demanda de diminuição da pressão inflacionária. Então, também vem junto com essa missão. Muito bem. Meu querido João Belucci, o Paulo Loyola fala no esforço do governo, que é um governo que se caracteriza pela responsabilidade fiscal, como foi os outros governos. Eu estou um pouco confuso, porque está projetando para esse ano um déficit de 31 bilhões de reais e a dívida pública vai passar 80% do nosso produto interno bruto. A gente deve pagar 1 trilhão de reais, 1 trilhão, não fala mais em bi, não fala em bi, tá? 1 trilhão de reais de juros. 6% do PIB é consumido em juros. Acima de 6% entra em caráter de perigo fiscal irreversível. Eu queria que você, então, comentasse o seguinte, essa alternativa do governo, me chocou essa frase, se o governo não aumentar o IOF, fica ingovernável o país. Eu lembro uma frase que foi dita no passado por um político dizendo: quem tem só uma bala na agulha devia usá-la na cabeça, porque se não conseguir aumentar o IOF, não consegue governar o país, é melhor entregar a chave. Pois é, boa tarde, cabeça, todos os colegas e toda a audiência. Primeiro, em termos conceituais, é importante dizer que, ainda que esteja escrito na Constituição que o IOF é um imposto meramente regulatório, outros nomes jurídicos super bonitinhos, ele serve para aumentar o caixa da União, isso é óbvio. Então, ele é um imposto para arrecadar, como todos os impostos. Se a gente fizer uma emenda e mudar, agora o IOF é para a Caixa, então ele vai mudar para a Caixa. Todo imposto é injusto e é sobre o cidadão, sobre as pessoas que trabalham. Então, ele já é injusto de largada. Agora, de todo modo, o Haddad fez isso, não era o conceito inicial do imposto para aumentar a arrecadação, mas ele foi com esse intuito. O Supremo Tribunal Federal foi provocado, se intrometeu de maneira novamente equivocada nessa judicialização constante da política brasileira, o que é bastante lamentável, e se posicionou dessa vez como árbitro, até marcou uma audiência, sendo que os poderes são todos ali perto, né? Você tem uma ministra de Relações Institucionais que poderia fazer esse trabalho, o Lula tem uma base muito grande, mas preferiu se socorrer mais uma vez do Supremo Tribunal Federal por mais uma derrota no Congresso. O que é triste dessa derrota do governo é que esse tema do IOF, ele sequestra, ele concentra outros temas muito mais importantes e que acaba se discutindo o IOF e outros temas muito mais relevantes para o país vão ficando de lado. O governo já arregimentou diversos influenciadores, o que antigamente seria chamado de gabinete do ódio, agora eu não sei o nome, a doutrina vai nos explicar futuramente qual é o nome disso. Já arregimentou para defender talvez a inédita passeata pró-impostos. Então, teremos uma manifestação pró-impostos, já está defendendo. Agora, é para aumentar o caixa. Isso mas tem uma invasãozinha aí, né, na Faria Lima, não teve? Teve uma invasão, né, num banco que é um dos grandes doadores dessas pautas, então ficou uma coisa ali meio chumbo trocado, e a única certeza, pelo menos da minha parte, é que como esse pessoal que invadiu, acho que judicialmente não vai acontecer nada, né? Temos aí promotores e juízes pela democracia para falar que eles invadiram de forma bastante democrática. Mas é isso, o IOF é para aumentar o caixa, não serve para isso, mas todo imposto, por mais que ele tenha um nome bonitinho, regulamentar, regular o mercado, ele serve no final do dia para aumentar o caixa do governo, isso é evidente. E é isso que está sendo feito. Agora, esse novo símbolo, vamos combater os super ricos, já regimentou a militância, está batendo nesse tema, está falando, não é só imposto para os super ricos, quem é da cobertura, não é você que tem o seu carrinho, você não vai ser afetado. Mas no final do dia é um imposto na cadeia como um todo, cabeça. Muito bem. Quem não falou ainda foi ele, Rodolfo Maris.
e agora você fica feliz. Boa tarde, Capês. Rima de tiozão? Rima de tiozão. Boa tarde, Fernando Capês, meus amigos de bancada. Você que nos assiste, quero saudar meu amigo Paulo Loyola por esse livro, como diria Bolsonaro, o imbrochável meu amigo Leandro. Paulo Loyola. Aos comentários de Leandro Ferreira, que está aqui passando, já começou a endossar aqui os argumentos do Paulo Loyola. Parabéns pelo livro, meu amigo. Obrigado. Olha só, desde 2023, no dia 1º de janeiro de 2023, nós tivemos 24 anúncios de criação ou elevação de impostos aqui no Brasil. É um imposto a cada 37 dias. O IOF seria só mais um deles, se não tivesse uma pauta tão relevante para a gente nas sublinhas que envolve todo esse imposto. Ora é dito que esse imposto não vai impactar no bolso do cidadão comum, que somos nós, só vai impactar os mais ricos quando faz as suas transferências ali nos seus cartões de créditos internacionais, e isso é uma falácia. De fato, vai impactar, porque não é possível que 383 deputados, junto com senadores, conseguiram derrubar esse veto, e só nós aqui temos um entendimento diferente do atual governo, o que seria por si só uma mentira desgarrada. Agora, olha só, nós tivemos a elevação desses 23 impostos. Eu chamo a sua atenção para quem está nos assistindo, a criação de imposto sobre a exportação de petróleo. Nós, aqui no Brasil, nós temos o nosso pré-sal, que é mandado para fora, refinado lá, e a gente recompra 3 vezes mais caro um produto que a gente tem no nosso país, tá bom? O ICMS, taxação de apostas esportivas eletrônicas, e aí eu acho que pelo menos o governo acertou nisso daqui, e a elevação do IPI para armas de fogo. Eu citei 2 aqui que faz todo sentido. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente vir aqui e só falar que parece que é mais do mesmo, estão falando do IOF, tem gente que defende, aí a esquerda defende, a direita se contrapõe. Não, na verdade nós estamos praticamente sendo habituados a conviver com o imposto a cada 35 dias. Nós temos uma máquina que não é enxugada. Muito pelo contrário, é cada vez mais inflada, cada vez mais hipertrofiada. E nós aqui é quem pagamos esses tributos. Há 2 meses atrás, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, veio a público dizer que vai ter uma isenção fiscal da conta de luz. Vai ter uma isenção na conta de luz para quem consome até 80 kW, o que beneficiaria ali quase 60 milhões de pessoas. Ou seja, a nossa conta de luz ficaria muito mais cara, porque, mais uma vez, é o país que está dando esse suporte, é o Estado que dá esse suporte para essas pessoas. Nós vemos um país assistencialista e isso não traz resultado financeiro para a gente. Muito pelo contrário, abre um buraco, uma cratera no nosso país, que uma hora ou outra você que está nos assistindo vai acabar caindo nesse buraco. Muito bem. O que me impressionou, Leandro Ferreira, e também até não foi nenhuma questão política nem ideológica, porque o próprio presidente e a própria líder do governo repreenderam, foram essas milícias extremistas que eu fiquei impressionado com o nível de agressividade contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Teve uma com imagem de um demônio e falou uma série de palavrões, coisa de extremo mau gosto e criminosa também. Se vocês chegaram a ver isso, começando com o Leandro Ferreira, qual a sua avaliação sobre esse tipo de post? Se ele já pode, se ele estiver na plataforma digital ainda, já poderia começar a ser exercitado o direito de retirada destes posts. Qual é a origem disso? Desse tipo de comportamento no país, seja de direita, seja de esquerda, e como enfrentá-lo? Capês, eu vejo que a discussão sobre retirada de posts, ela se concentra geralmente em discussões relacionadas a se os posts são verdadeiros ou falsos, né? A famosa fake news, especialmente aquelas que agridem a dignidade humana. Quando um post traz elementos de crítica como esses que você menciona... Mas você viu um que tinha um demônio xingando com palavra de baixo calão, o Hugo Mota? Demônio eu não vi. Você é eu não posso repetir aqui. Sei, eu não vi, mas... Então. Também não sei se foram... Também se fez, também não tem problema, né? É da esquerda. Se são os posts que alcançaram maior repercussão. Eu vi muitos, compartilhei alguns, né? Porque entendo que a crítica é sim válida. As pessoas que são poderosas nesse país e sempre gozaram de berço esplêndido nas suas oligarquias regionais, como no caso do Hugo Mota, têm sim que se sentir incomodadas quando uma situação como essa bate a porta, né? E está batendo a porta pela
responsabilidade que eles têm de fazer com que o país reforce práticas tão horrorosas como as que a gente vê, de fazer com que os mais pobres sejam responsáveis por financiar o Estado brasileiro desigualmente em comparação com esses que tanto lucraram ao longo dos séculos, muitas vezes através de medidas tão polêmicas, tão escandalosas e tão agressivas à dignidade humana, como aquelas que levaram as pessoas dessas oligarquias a acumular riqueza com base no trabalho escravizado, por exemplo. Eu acho que se a gente for fazer uma discussão sobre quem deve mesmo pagar mais impostos, eu acho que tem a ver com essas pessoas que estão acumulando riqueza há mais tempo e contribuindo menos proporcionalmente. Ficaram incomodados por quê? Porque sabem que esse privilégio injusto de que gozam está ameaçado. E está ameaçado para fazer com que as pessoas realmente de bem, que são os trabalhadores, possam, pela primeira vez, ascender, né, em políticas públicas, em ações do Estado, sem ter que financiar diretamente muito mais do que esses mais ricos. Então, esse não me toques dessa elite brasileira é um problema. Né? Agora que bateu aí a água pertinho do seu próprio corpo, né? Tá tendo que se dizer aí melindrada, incomodada, tantas matérias em veículos de comunicação dizendo que é uma agressão. E aquilo que fizeram com a presidenta Dilma no período do impeachment, coisas escabrosas, adesivos em carros que paravam em posto de gasolina, todo mundo viu. E aquilo que fizeram com o presidente Lula, de chamá-lo de burro, de chamá-lo de inconsequente, de chamá-lo de incompetente, de ladrão. Isso tá certo? Agora, esses nossa, não teve agressão nessas situações? Teve e muita. Agora, quando vem uma coisa legítima e sem palavras de baixo calão naqueles canais que são oficiais, ao contrário do que muita gente fez quando subiu em tribuna da Câmara dos Deputados ou do Senado para fazer, pela direita, né, dizendo que não merecia ser estuprado, dizendo que era ladrão, que negro não tinha que ter cota na universidade, aí não era agressão. Né? Então, o debate político está assim polarizado e eu espero que, como consequência disso, a gente tenha essas pessoas pagando mais impostos, porque hoje não pagam. Olha, ficou bonito, hein? Vou fazer um corte e mandar para você. Agora, Paulo Loyola, você também gostou das milícias digitais, dos posts como Leandro Ferreira? Queria ouvir a sua opinião também. Antes de tudo, não chamaria de milícia digital, Capês. O que a gente tem é o povo revoltado com questões que eu acredito unem todos aqui nessa mesa. Eu vi as pessoas reclamando do aumento do número de congressistas, duvido muito que alguém aqui seja favorável a isso. Eu vi as pessoas reclamando da quantidade de dinheiro hoje direcionado para emendas. Eu vi o povo atacando os super salários, que custam muitos bilhões de reais para o Caixa da União e que poderiam evitar, por exemplo, o aumento de um eventual IOF. Eu vi, Capês, pessoas irritadas porque pagam 27,5% de imposto de renda, enquanto um super rico, proporcionalmente, não paga nem 5% do seu imposto quando vai ver o quanto ele efetivamente paga no final do mês. O que eu vi, Capês, foram pessoas que não aceitam mais que o Hugo Mota tenha ido para o Gilmar Palusa e pedido restituição da Câmara, Capês. Isso eu vi as pessoas falando. E com essas pautas eu me alinho. E eu acho que não dá para chamar isso de milícia. Eu acho que o povo está vendo o quanto o Congresso tem trabalhado contra ele. Eu acho que é isso que a gente está vendo. E não tem só gente de esquerda, não. Está ali o povo. Porque eu duvido muito que você que está aí assistindo a gente seja contra qualquer uma dessas pautas. Tá? Eu duvido muito que, se você entender o quanto o poder constituído atua para manter-se pagando quase nada de imposto, se você também não vai se revoltar. Porque o que a gente tem hoje é um discurso ideológico de manutenção de empregos que particularmente não se sustenta com a realidade, Capês. Então, o que a gente está vendo são as pessoas querendo que se faça, sim, justiça tributária. Que as bets que estão prejudicando a saúde do brasileiro, que estão prejudicando as finanças, que estão prejudicando a economia brasileira, sejam tributadas para que esse dinheiro volte para a população. Para que os bancos que atuam com juros abusivos sejam taxados e esse dinheiro volte para a população.
para que os bilionários que, se fossem taxados, gerariam mais de 100 bilhões, com uma pequena taxação para o país anualmente, recebam essa taxação. Porque hoje, quem está pagando somos nós, não são eles. Muito bem. Meu querido João Belutti, o povo está cheio de tudo isso. Tanto que está 57% de desaprovação do governo Lula. O povo não está aguentando, né? Déficit fiscal, preço dos alimentos lá em cima. E também emenda parlamentar, é o parlamentar que pede, mas quem paga é o governo. Exato. Como você vê, então, a questão essas milícias digitais? Não digo os posts, Leandro, não me refiro aos posts do governo oficial. Acho que você não deve ter visto os que eu vi, que estão à disposição no YouTube, com palavra de baixo calão, ofensas, aquele é milícia digital, não estou me referindo... O uso da palavra milícia pela primeira vez nos seus lábios, Capês. É porque aquilo é milícia mesmo, se aquilo não for milícia, eu não sei o que é. Quem invadiu no 8 de janeiro era milícia também, Capês? Sem dúvida, quem estava dentro do Palácio do Planalto quebrando as coisas, quem estava dentro do Supremo Tribunal Federal quebrando as coisas, era milícia realmente. Milícia que tem que ser botada na cadeia. Agora, quem estava pichando com batom ali a estátua não merecia 14 anos. Mas vamos voltar aqui para o assunto. Meu querido João Belutti, a gente está há muito tempo nessa linha de debate, já conheço faz tempo, né? Difícil pegar a gente. Eu queria ouvir a sua opinião, João Belutti. Solta o coração, porque o Leandro fez uma fala que eu vou falar. Ele está eleito. Mas eu quero ouvir você agora, meu querido João Belutti. Pois é, Capês, essas pautas que o Paulo mencionou, de fato, unem direita e esquerda e ninguém tende a ser contra. A questão é que a solução apontada que me parece diferente. A concentração do tema, da mídia, inclusive dos políticos, de forma proposital no tema do IOF, acaba esvaziando essas outras pautas, vide a aprovação de mais deputados, mais parlamentares, que vai ter um efeito em cascata, tanto em número de deputados, vereadores, senadores, enfim, senadores não, de deputados estaduais, efeito em cascata até para vereância, e que isso já saiu do radar midiático por conta da questão do IOF, ou seja, isso já nos foi empurrado, inclusive muitos parlamentares da direita votaram a favor, lamentavelmente, dessa medida, especialmente os do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, em tese, seria prejudicado, mas depois nessa saída brasileira que eles colocaram, nenhum estado vai perder parlamentares, o que a gente vai fazer é criar novos, ninguém perde, por exemplo, o Rio de Janeiro deveria perder e Santa Catarina ganhar, eles fizeram esse acordão, nenhum perde, os que precisam ganhar vão ganhar, o que é lamentável e não diz respeito ao que está na Constituição, criou-se uma nova história. Com relação às milícias digitais, Capês, desde antes, quando se chamavam os divulgadores do Bolsonaro, enfim, de milícias digitais, gabinete do ódio, coisa que até hoje é uma questão muito difícil de se provar judicialmente, até porque seriam as pessoas se manifestando. Agora, na questão nessa nova do IOF, você vê lideranças de esquerda, uma orquestração bastante clara, direcionando para o tema, se é lícito ou não, me parece que é até lícito. Agora, se há uso do aparato público ou de cargos públicos, aí realmente é bastante questionável, isso precisaria ser investigado, mas não me parece que é uma vontade assim, do sistema em fazer essa investigação. É importante lembrar que muitos dos temas hoje defendidos, né, antes eram criticados. O próprio Marco Civil da Internet, que hoje se defende que se derrubou o artigo, salvo o melhor juízo, 19. Anteriormente eram esses mesmos atores políticos que defenderam o Marco Civil da Internet. Se você procurar no Google, vai ter lá os vídeos deles, todos fazendo uma campanha pelo Marco Civil da Internet, que agora não serve mais. Acho que é assim uma orquestração para que essas pessoas atuem. Não sei se é uma milícia digital. Esses termos novos, acadêmicos e vagos me incomodam bastante. Milícia digital, ataque à democracia, desrespeito às instituições, ataques às urnas, porque eles podem significar o que quiser. E normalmente significam para o Estado oprimir aquele que ele não quer. E a se lamentar novamente essa judicialização da política em todos os aspectos, inclusive a direita muitas vezes maneja porque não se vê representada pela política pública. Agora, o que vai ter que se discutir é esse modelo institucional, onde partidos pequenos, como o PSOL, com pouquíssima representatividade, acionam o Supremo e impõem a sua agenda via Supremo, sem os seus parlamentares em maioria para conseguir essa agenda. E o Lula faz aquilo que ele já fez, né? Recorde de lucro para os bancos, o discurso é e a prática do Lula, Capês, acaba sendo um pouquinho diferente do discurso. Muito bem. Olha, enquanto você falava, mas o Leandro Ferreira agitava e queria a parte, gritava, balançava o dedo. Eu falei, calma, Leandro, cada um vai falar na sua vez. Você está querendo interromper ele o tempo todo. O Leandro está bravo hoje, ele não é normalmente assim. Não vou mais, olha, não faz mais pergunta de milícia digital de esquerda para ele, porque ele fica nervoso. E quando ele fica nervoso, ele não é o Leandro de sempre. Eu gosto do Leandro calmo.
Tá certo? Agora, Rodolfo Maris, você que está feliz, eu queria que você... O que você está achando desse debate? Será que o Bellucci está muito para um lado, eles estão para o outro? Como é que tá? Você que parece que diz que em médios virtu, né? A virtude está no meio, no equilíbrio. Obrigado, aprendi com você, Fernando Cabeça. Então você aprendeu errado. Eu queria te ouvir. Não, o Bellucci é um gentleman, né, cara? Ele não sai monocórdico, como você mesmo disse. Mas eu tenho duas linhas de raciocínio aqui que é interessante. A do meu amigo Leandro Ferreira, que quando ele fala presidenta, dói nos meus ouvidos. A presidenta Dilma Rousseff, a presidenta, me dá um negócio, me dá um comichão, sinceramente. A linha de raciocínio dele é falar que tudo aquilo foi um golpe, dizer que as pessoas foram às ruas tentar disseminar o seu ódio contra a presidente Dilma Rousseff, que na verdade é uma mentira, porque o impeachment da Dilma Rousseff em 2016 uniu a esquerda e a direita na Avenida Paulista por um movimento democrático. Então não teve nada demais. Isso não passa de uma narrativa construída pela mente brilhante de Leandro Ferreira. Nossa, acabou com o Leandro agora. E o outro raciocínio vem do meu amigo Paulo Loyola, que também. Quando você pergunta sobre milícia digital, ele que acaba de lançar um livro sobre algoritmo, ele foge da resposta e fala, eu não vejo isso, capês, como milícia digital. Na verdade, e foi falar do IOF dizendo que o povo quer pagar mais impostos, que o povo está agora clamando contra o Hugo Mota pela derrubada do decreto do presidente da República. Olha só onde que o povo quer pagar mais imposto. É só na cabeça desse cidadão que está ao meu lado aqui, com todo o respeito. O povo não quer pagar mais imposto. O povo já refletiu. E o Alcolumbre, ele fez ele teve uma fala contundente. Ele disse o seguinte, abre aspas aqui no que ele disse. Ele falou, houve um clamor público sobre esse imposto e nós ouvimos. Ou seja, ele ouviu que o povo estava falando sobre o IOF, que o povo não aguenta mais pagar imposto. Então essa derrubada são de pessoas que estão lá fazendo política e que entendem que já chega de imposto por aqui, fazendo com que o nosso bolso saia um pouco mais saudável, já que o nosso bolso está na UTI. Muito bem. Eu gostaria de um direito de resposta. Como tem aqueles debates, como o senhor foi citado pessoalmente, o senhor tem direito a se manifestar. Com a palavra, Paulo Loyola. Agradeço. Antes de tudo, queria agradecer a citação do companheiro Rodolfo, ainda que eu discorde na totalidade dela, defendo o seu direito de estar errado. Eu não fugi da pergunta, eu discordei da pergunta. Mas talvez, e eu explico isso no livro, Rodolfo, o seu viés de entendimento, que é um gatilho mental que a gente tem, não permita que você entenda na totalidade o que foi dito, porque você não quer acreditar, porque você não quer entender. O que eu disse é que eu não considero uma milícia. Por quê? Porque são pautas que unem o Brasil. Eu posso citá-las novamente. E o próprio Bellucci aqui, que é o companheiro da mesa mais distante de mim ideologicamente, teve acordo. Ninguém quer aumento de número de deputados. E os deputados da direita votaram a favor disso. Ninguém quer pagar mais sendo pobre do que pagam os ricos. Isso não é um dado que eu inventei, Rodolfo. Isso é um dado que está no Datafolha, na Atlas, na Paraná, que é o que as pessoas são a favor da isenção do imposto de renda até R$5.000, mais de 70% de aprovação. São a favor de justiça tributária, mais de 70% de aprovação. Quem sobra do lado de lá e é contra isso são aqueles que Bolsonaro, na última manifestação, não essa que flopou aqui, que deu 10 mil pessoas em São Paulo, a anterior, chamou de malucos, tá, ô Rodolfo? Então, o que a gente tem é um conjunto de valores que unem, sim, o Brasil, tá? Que são valores em torno de um conceito de justiça tributária. Para manter o Estado, sim, precisamos pagar, porque esse pensamento ideológico infantil de menos Estado nos levaria à barbárie. E vou dizer mais, Rodolfo, o que a gente tem no Congresso é um lobby, porque mais de 70% dos deputados que estão naquele Congresso são ricos, Rodolfo. Eles estão defendendo nada menos do que os seus próprios interesses. Como houve um discurso ideológico no passado de que diminuir determinado elemento ou flexibilizar as leis trabalhistas aumentaria a renda do país. E a gente viu que não foi o que aconteceu.
O que a gente vê é sempre os ricos ganhando em cima dos pobres, como o discurso ideológico da direita de que o trabalhador tem condição de negociar com o próprio patrão. E o que a gente vê? A gente vê a fábrica da BRF impedindo uma mulher grávida de sair para ter a luz, perdendo seu filho. É isso que a gente vê o trabalhador brasileiro passando. E é isso que a gente não quer ver mais, Rodolfo. Muito bem. Como o nosso querido Paulo Loyola, a pretexto de defender a sua posição por ter sido citado nominalmente pelo Rodolfo Maris, acabou fazendo um discurso mais longo e, no meu entender, como mediador, se colocou uma posição antagônica à colocação do meu querido João Belutti. Belutti, concorda quando o Paulo Loyola diz que é uma pauta da esquerda e do povo de esquerda protestar contra o aumento de número de deputados de 513 para 531? Que é uma pauta do povo da esquerda que une o país. Então, não é uma pauta que une o país? Que não há uma milícia digital de esquerda, você falou. Sim. E disse que é o rico que explora o pobre. Sim, mas você falou que é o rico que explora o pobre ou não falou? Falei que é o rico que os super ricos que são os responsáveis pela desgraça do país. Falou isso também? Você falou anteriormente. Não falei que é uma pauta da esquerda. Falei que é uma pauta que une o país. A pauta que une o país não queremos o aumento do número de congressistas. Então, isso estamos de acordo, eu e ele. Então, João Belutti, essa parte do retiro, ele disse que é uma pauta também do eleitor de direita, que também está cheio disso. Eu tinha entendido que ele estava falando só do pessoal da esquerda, mas ele falou também do pessoal da direita. Então, tá tudo ok. Eu queria só, porque você fizesse um contraponto, porque eu dei a palavra para ele esclarecer a posição dele contra o Maris. Ele já fez um outro discurso. Então, eu queria... É culpa mesmo das elites, das grandes fortunas, das empresas que dão emprego, e quem prega um Estado menor, um Estado que não intervém, uma redução de impostos, é inimigo e quer massacrar o povo? Gostaria de ouvir a sua opinião. Veja, Capês, não me alinha esse discurso dos super ricos querem oprimir os pobres. É evidente que você tem uma casta ultra privilegiada no Brasil que utiliza-se do Estado para os seus interesses próprios. Isso é evidente, isso está na realidade. Tanto assim é que seria até uma coisa ilógica a gente pensar pessoas muito ricas se lançarem à política. Era uma coisa que logicamente não faz sentido algum, já que em teoria para a população uma posição que só dá desgaste, só dá pancada pública, mas eles vão à política até para defender os seus interesses. Essa é a lógica de funcionamento das repúblicas, das democracias. É com o salário que tem um deputado federal hoje, ele é super mais rico no Brasil. Menos, ele tem pobre lá no Congresso? Não, nenhum. Inclusive, alguns já provocaram polêmica recente por conta disso, a declaração de patrimônio não corresponder ao que vem postando. Mas é um discurso que realmente agrada muita gente, a questão dos super ricos explorar os pobres. Historicamente, houve uma opressão, mas quanto mais milionários e bilionários o país tiver, é melhor. A riqueza ela não fica parada, ela gera dividendos, gera uma mão de obra, tem que ser administrados os recursos, tem que manejar para cá e para lá, ele dá lastro para operações de crédito. Então, assim, é bom que o país tenha mais milionários e bilionários. Evidentemente que eles não sequestrem o Estado para, por meio de legislações e regulamentos, evitar a concorrência. Porque muito se tem isso do empresário liberal, ele é liberal até ele virar o maior do setor. Aí ele passa a ser um grande amigo do Estado para impedir que outros acessem. Então, que seja o liberalismo total. O que eu lembro, Belutti, é que foi quando acabou a União Soviética, que aí sim os oligarcas sequestraram tudo que tinha do Estado, se apropriaram dos recursos naturais e energéticos da então Rússia, né, com a dissolução da União Soviética, e hoje eles falam que são empresários. Na verdade, são ladrões dos recursos do povo. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Eu queria ouvir o seguinte, Leandro Ferreira, uma pauta interessante aqui que me surgiu e que está dentro do que nós estamos falando. O excesso de judicialização das questões e decisões do Congresso Nacional. Nessa do IOF foi a AGU que ingressou com a ação. Então, não é disso que eu estou falando, embora estamos tratando de IOF também. Mas você não acha antidemocrático um partido que não tem maioria no poder legislativo? Ele perde na discussão, perde na votação, o Congresso Nacional manifesta a sua posição política a respeito de um tema, ele acha que quem toma a decisão política é quem tem mandato popular, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, representando o povo com mandato popular, vocês tomam decisões políticas, o executivo e o legislativo, o judiciário é técnico.
A legitimidade dela é dizer, isso está contra a Constituição, isso está a favor da Constituição. Agora, olha só, Leandro, o PDT entrou com 108 ações do Supremo Tribunal Federal. O PSB entrou com 106 ações. A Rede com 105 ações. O PT com 100 ações. O PSOL com 91 ações. O PCdoB com 57 ações. O Solidariedade com 48. O PV, estou só partido de esquerda, estou só falando o nome dos partidos. 600 ações em 6 anos. Não é muita coisa, ou você entende que o princípio de que todo mundo tem acesso ao judiciário pode ser usado dessa maneira pelo Poder Legislativo? Não é antidemocrático questionar tudo? Queria te ouvir. Você tem aí os números de ações dos partidos de direita? Olha, essa é uma matéria no site da Veja. Ah, não, foram... Não, eu estou lendo aqui, eu estou vendo aqui, ó. PDT 108, PSB 106, Rede 105, é por ordem de volume, né? Então, 108 PDT, 106 PSB, 105 Rede, PT 100, PSOL 91, PCdoB 57, Solidariedade 48, PV 44, PRD 44, Podemos 34, e são 807 ações que foram protocoladas pelas legendas nesse período. 75% dos processos foram movidos por agremiações de esquerda. 12 demandas foram apresentadas pelo Novo desde que Lula tomou posse em janeiro de 2023, o que faz dele o partido que mais acionou o STF nesse período. Essa é a matéria. O Novo foi o partido que mais acionou o STF desde que o Lula tomou posse. São 12 demandas. Então você claramente vê que tem uma situação em que os partidos têm todo o direito de acionar e acionam, inclusive os de direita. Então, assim, se você... Não, mas esquece direita e esquerda. Eu estou te fazendo uma pergunta sobre se devem acionar ou não. Eu acho, claro que devem. Se acham que estão no direito, todo cidadão, toda organização tem direito de acionar o Poder Judiciário. Isso pelo menos desde a Revolução Francesa, né? Pelo menos desde o Montesquieu. Não é uma invenção da Constituição de 1988 no Brasil. Isso é a democracia liberal que todos nós aqui na mesa, inclusive, defendemos e vamos continuar defendendo, né? Com um compromisso firme. Agora, dentro da Carta de Direitos dessa democracia está o direito de acionar o Poder Judiciário, como tem feito o Novo nesse período, né? Então, eu acho que não tem problema, é um direito se o STF ou qualquer instância do judiciário for acionado, tem que decidir e resolver algumas questões, né? Não é descabível, até porque qualquer um dos demais poderes pode incorrer em inconstitucionalidades, né? A gente teve, por exemplo, no primeiro e segundo governo Lula, uma discussão grande do Partido Democratas e do PSDB, por exemplo, sendo contra o ProUni e acionando a justiça para isso, sendo contra as cotas nas universidades e acionando a justiça para isso, sendo contra o aumento do Bolsa Família e acionando a justiça para isso. Perdeu todas, né? Então, tudo bem, não tem problema acionar a justiça, quem vai decidir é o Poder Judiciário e é por essa razão que nós temos um número ímpar de poderes, né? A gente tem a dissolução das questões por meio de uma terceira parte, né? Que inclusive pode opor Congresso e STF, o Executivo tomar decisões, como por exemplo naquelas que carecem de regulamentação adicional, né? No caso, por exemplo, de um mandado de injunção, ou, por exemplo, no caso de algo que opõe Executivo e Congresso, ser regulamentado ou esclarecido pelo Congresso Nacional por meio da emissão de uma nova norma. Então, não vejo isso como o dilema central da nossa democracia, e eu gostaria até de estar falando de outras coisas, como, por exemplo, o pesadelo que deve estar tendo agora o economista italiano Conrado Gini no céu, ou onde quer que ele esteja, ouvindo o João Bellucci falar que tudo bem ter mais bilionário no país. Pelo contrário, o Gini, ele bolou justamente o coeficiente para mostrar que quanto mais se acumula riqueza em uma determinada pessoa ou em um pequeno grupo de pessoas, muito mais desigual e disfuncional é essa sociedade. Não sei se Gini era um gênio, mas eu concordo aqui com meu querido João Bellucci.